Juízes capítulo 6, verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Interessante, a história repete. Nós somos o nosso presente e o nosso futuro é fruto das nossas escolhas. Israel é uma nação no Antigo Testamento que é um exemplo para todos nós. Tudo que aconteceu com o povo de Israel de ruim não foi a vontade de Deus. Foi as escolhas erradas que Israel fez. Quando fazemos escolhas erradas, individualmente, como família ou como nação, nós sofremos as consequências. E eles fizeram escolhas erradas, fizeram o que Deus desaprovava. E por isso Deus, quando a Bíblia fala Deus os entregou, é que quando nós agimos de forma errada, decidimos de forma errada, não tem como Deus continuar nos abençoando. Porque Deus determinou assim. Ele tem um caminho, Ele não muda esse caminho. Ele não tem desvios, Ele não tem caminhos alternativos, Ele só tem um caminho. E este caminho é o que Jeremias diz, é caminho de paz e não de mal, para nos dar aquilo que desejamos. Mas quando fazemos as escolhas erradas, nós sofremos as consequências. Israel fez as escolhas erradas e por isso eles foram dominados pelos midianitas. Veja o que diz no verso 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos das região leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruía as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa dos midianitas, Israel, o que, gente? Empobreceu. Então, a nação escolhida, a nação abençoada, a nação que viu o Deus Todo-Poderoso agir, a nação que viu o Mar Vermelho se dividir, a nação que tomou posse do melhor da terra, não só espiritualmente, literalmente, agora era uma nação empobrecida. Por quê? Porque fez escolhas erradas. E sofreram. Tudo que eles produziam, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, na hora de colher, as nações inimigas vinham e destruíam, acabava. Israel foi empobrecendo, e certamente tinha homens e mulheres que levantavam ali no meio daquela dor, daquela aflição, e lembrava do Deus de Israel, e lembrava do poder do Deus de Israel, e aquilo foi gerando uma consciência que, se eles clamassem, Deus iria ouvi-los, se eles buscassem, porque o Deus de misericórdia iria ouvi-los. Não era a vontade de Deus que Israel fosse destruída, e não é a vontade de Deus que você seja destruído, não é a vontade de Deus que a sua família seja destruída,
Vou falar de novo, não é a vontade de Deus que você seja destruído. Não é a vontade de Deus que sua família seja destruída. Não é a vontade de Deus que o Brasil seja destruído. Não é. Como não é, não era e nunca será a vontade de Deus que Israel ou qualquer nação que seja, qualquer ser humano criado seja destruído. As escolhas erradas levaram os inimigos a dominar Israel. Mas a Bíblia diz aqui, olha o final do verso 6. Por causa, verso 6, é isso? Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aleluia. Quem está orando para Deus socorrer o Brasil aqui? Levanta as suas mãos. Levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta. Quem não aguenta mais essa violência que tem nessa nação? Quem não aguenta mais o desemprego? Quem não aguenta mais ficar na fila do SUS esperando atendimento? Quem não aguenta mais uma vida tão miserável financeiramente? Levanta as suas mãos. Fala: Senhor, eu estou clamando pela minha nação. Fale alto, fala: Senhor, eu quero clamar pelo Brasil. Nós precisamos da sua intervenção. Nós precisamos do seu socorro. Nós precisamos da sua ação, ó Deus. E eles clamam e Deus ouve. Quando você clama por você, pelo seu problema de enfermidade, de relacionamento, Deus ouve. Quando você clama pelo seu problema familiar que está te machucando, Deus ouve. E quando você clama pela nossa nação, Deus ouve. E ontem clamamos pelo Brasil. Como foi bom clamar pelo Brasil. Como foi bom falar: Senhor, o Senhor está nos ouvindo. E Deus ouve. E a Bíblia diz aqui que Deus visita um homem. E aquele homem é uma representação, eu falei isso ontem, de uma geração, hoje, que está acuada e medrosa. Mas Deus vai até este homem. Olha o verso 11. Eu acho interessante. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abezerita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava fazendo o quê? Malhando um trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Oh, aonde chegou Israel? Aonde chegou aquele povo que tinha todas as promessas de Deus, que tinha tudo que Deus tinha, todos os milagres na história? Gideão foi malhar trigo no lugar de prensar uva, no lugar escondido, para ver se ele pudesse guardar o fruto do trabalho dele, para que não tomasse dele. Para que não tomasse dele. O anjo do Senhor aparece a Gideão. E olha o que diz aqui, verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem poderoso. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O Senhor está com você, mulher ou homem poderoso, guerreiro, em nome de Jesus. Vou repetir de novo e você vai dar um glória a Deus. O Senhor está com você, homem poderoso, mulher poderosa, guerreira e guerreiro do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, olha, dá um abraço no seu irmão, fala: é hora de sair do esconderijo. Como que o anjo aparece? O anjo aparece numa situação. O anjo aparece através de uma pessoa. O anjo está ali e ele desce até Gideão. Gideão não assustou com a forma do anjo. Não apareceu na forma sobrenatural. Mas liberou a palavra.
E Gideão recebe a palavra do anjo. Olha o que diz o verso seguinte, verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha para o irmão que está perto de você. Não procure culpados, diz para ele. Aceite a sua culpa. Aconteceu tudo isso por decisões erradas. Não erre, porque os seus filhos vão ter ensinos de sexualidade. A educação, ela tem que ensinar. Ela tem apenas que ensinar o currículo normal. A formação educacional, quem dá é a família, no lar, o pai e a mãe, os avós, em nome de Jesus. Não faça a escolha errada. Não faça a escolha errada. É hora de sair e falar: eu não tenho medo, eu sou servo do Senhor, eu vou defender os valores da palavra de Deus. Ninguém nessa nação vai destruir o que está escrito na palavra sagrada. Ela vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Oh, Gideão, é hora de sair do esconderijo. O Senhor é contigo. Põe a mão no ombro do teu irmão. Fala: Gideão, o Senhor é contigo. Posicione, porque Deus vai abençoar seu posicionamento. Deus nos incendiou ontem à noite. É hora, chegou a hora de dizer um basta. Escreve o que eu vou dizer. A igreja do Senhor Jesus é a única instituição que tem a autoridade e poder para fazer retroceder os mensageiros do diabo nessa nação. É a única que tem credibilidade. Gideão ouve a palavra, fala: Senhor. Ele tenta jogar a responsabilidade para Deus. Não era de Deus. Deus não queria Israel escravo. Deus não quer o Brasil escravo. Deus tem uma palavra para esse país. Vai ser a maior potência evangélica do mundo. Vai ser a maior potência econômica do mundo. Vai ser a maior potência na área social do mundo. O Brasil foi chamado por Deus para ser um celeiro de homens e mulheres inteligentes, de homens e mulheres ungidos, que vão transformar as nações. Essa é a palavra. Quem crê nisso, diga aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: isso não é política não, isso é palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? E olha o que diz o verso seguinte. Veja aqui. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizia: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e lhe disse: com a força que você tem, quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a sua mão, quem tem o Espírito Santo? Falei: eu tenho a força do Espírito Santo. Ele diz: com a força que você tem, vá e liberte Israel. Liberte Israel. Liberte Israel com as suas ideias. Liberte o Brasil com seus posicionamentos. Fala sobre a palavra. Fala sobre a verdade da palavra. Posicione sobre a palavra. Posicione. Vá, o Senhor é contigo. Vá, homem valente. Aí diz aqui, e essa palavra é para você. Essa palavra não é uma história bíblica. Essa palavra, você veio aqui hoje de manhã, e a Rúbia sabe que eu não ia pregar sobre isso. Deus mandou pregar sobre isso. Essa palavra é para você em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Você é um Gideão. Mas apóstolo, eu estou com medo. Não tem problema não. A palavra do Senhor vai tirar o seu medo.
Apóstolo, eu não quero me posicionar porque eu vou me comprometer. Aí que está o erro, posicione. Você não está posicionando simpática A ou B, você está posicionando nos valores da palavra do Deus que você serve, do Deus que você cultua, do Deus que te abençoa. Ele diz: sai, Gideão. Aí ele diz aqui, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianos. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor. De novo, ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Minha clã é a menor e de menos importância em Manassés. Eu sou o menor da minha família. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que é pior? A ação errada ou a omissão? As duas são terríveis. Mas pense bem. A omissão de saber o que deve fazer e se omitir? Ou uma ação errada sem dolo? Qual que é pior? A omissão. A omissão. Sim ou não? Sim ou não? A omissão. Deus está nos revestindo de coragem. Nós temos 2 semanas para pôr a cara para bater, depois acaba. Nós temos 2 semanas para pôr a cara para bater e colher 4 anos de reestruturação, de prosperidade. Ou nós temos 2 semanas para omitir e colher mais 4 anos de escravidão dos midianitas. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa. Pense bem no que eu estou te dizendo. É o seu país. Aí você fala: ele não tem nada a ver com isso. Vou salvar me salvo e está tudo bem. Não está tudo bem não. Os omissos que têm consciência, esses vão sofrer mais. Aqueles que têm consciência têm que se posicionar. A unção de Deus está sobre você. Não vou falar mais nada. Você sabe o que eu estou dizendo. E Gideão toma aquela unção. Deus fala para ele: você está medroso, meu filho? Vou te dar mais um sinal. Pega 2 pessoas. À noite, vá ao acampamento dos midianitas. Estão preparadinhos para atacar vocês. E você vai ver o que eu vou fazer. E Gideão chega, eles ficam ouvindo a conversa, quietinho. E ele falou: olha, eu tive um sonho. Que sonho? Vinha um pão e rodeava, pão de cevada. Algumas traduções diz que rodeava, outra tradução diz que entrava no arraial e destruía as tendas dos midianitas. Aí o outro falou: esse pão, e Gideão lá ouvindo, é Gideão, filho de Joás, que vai vir e vai destruir os midianitas. Eu tenho uma notícia para você: o exército maligno que domina essa nação está apavorado, porque tiveram o mesmo sonho, que tem pão rodando nessa nação. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: você é um pão de cevada. A palavra de Deus está em você. Quando você liberar a palavra, as tendas dos midianitas vão cair neste país.